Sejam bem-vindos ao podcast Literatura no Ar. No episódio de hoje, comentaremos sobre uma renomada autora brasileira, Clarice Lispector, uma escritora conhecida pelo seu caráter íntimo com seus escritos, fazendo dele as vestes para suas perguntas. Sendo assim, nós no podcast convidamos os alunos André Castanho e Pauline Ferigolo para embarcar conosco na jornada de vida desta autora. Bom dia, boa tarde ou boa noite aos queridos telespectadores e ouvintes do podcast Literatura no Ar. Eu me chamo André Castanho e estou cursando Técnica em Informática no primeiro ano aqui no Instituto Federal Farroupilha. E estou com ela. Pauline, eu também estou no primeiro ano da Info e eu sou colega do André. Para nós iniciarmos agora, vamos começar perguntando quem foi Clarice Lispector. Como vocês a descreveriam para aqueles que não estão familiarizados com as suas obras? Bom, então Clarice Lispector é um nome muito renomado na literatura brasileira, né? Ela morreu com seus 56 anos de idade, com inúmeros livros escritos. Também ela não nasceu no Brasil, ela é ucraniana e veio aqui para o Brasil com seus 2 anos de idade. Então adotou esse nome, Clarice Lispector, então que a gente conhece até hoje, né? E muito bem conhecido. Bom, a Clarice, descrevendo ela em poucas palavras, sempre foi uma mulher muito à frente do tempo dela. Ela, como pessoa, ela era uma mulher muito misteriosa, introspectiva. E que se destacou muito por conta da sua escrita diferenciada e, enfim. E é um detalhe muito interessante, era a vaidade dessa escritora Clarice Lispector, porque em todos os livros tem uma fotinho dela aqui e a gente pode ver que ela tem um delineado, né? Então à frente do seu tempo, uma coisa que, se for parar para analisar. Bom, e de que forma vocês acham que a natureza dramática e peculiar da Clarice se entrelaça com as filosofias que ela aborda nas obras? Ou vocês acham que esse encontro da Clarice com a Clarice escritora não acontece de forma que dê para perceber nas narrativas? Eu acho interessante essa pergunta porque nos livros dela a gente consegue sentir nada mais, nada menos que Clarice dos livros, sabe? A gente tem pensamentos de uma pessoa complexa, de uma pessoa que pensa muito sobre as coisas e que coisas que nós também pensamos, sabe? Coisas que a gente aborda. Então é isso, é uma coisa nua, é uma coisa transparente, sabe? É pensamento de uma pessoa qualquer, mas uma pessoa complexa e sabe trazer esses pensamentos. Bem, como a André falou, a questão da gente se identificar muito com a Clarice, né? Porque é impossível tu dizer que não tem a Clarice pessoa no livro dela, nos livros dela. Então, e pra mim é isso que deixa as obras dela tão ricas, sabe? É isso que diferenciou ela. É muito interessante porque mesmo apesar de ela ter o estilo dela de escrita, a Clarice não é um personagem. Sim. É ela em si. A gente vê que é os pensamentos dela que elas trazem através da escrita, né? Então, para a gente proporcionar um aconchego a mais para os nossos ouvintes com essa autora, nada melhor do que a gente citar alguma das suas principais obras. Dessa forma, a gente acabou trazendo Sopro de Vida e Água Viva. Então, André, em Sopro de Vida, uma das histórias mais famosas da Clarice, a personagem central ela enfrenta a iminência da morte. Mas como que a autora ela traz esse tema? Que mensagem ela quer transmitir ao leitor ao falar sobre morte? Cara, é muito interessante essa pergunta também, porque por ser o último romance que a Clarice escreveu, a gente pode ver que são um aglomerado de pensamentos, sabe? É uma carga de pensamentos que ela teve no transcorrer da vida. Pensamentos complexos esses sobre a vida, sobre o que ela é, o que ela deixa de ser, a vida, a morte, as conclusões que isso acontece. É uma infinidade de coisas que, por assim dizer, a gente pode se dizer assim que não tem começo e não tem fim, mas ao mesmo tempo tem começo e tem fim. Porque como começou, a gente sabe, mas ao mesmo tempo, como começou a gente não sabe, como terminou a gente sabe como termina, mas não sabe como termina. Então, assim, são pensamentos que muitas vezes nós temos. Nós, quando a gente é adolescente também, a gente pensa muito sobre as coisas, quando a gente é adulto ainda mais e quando a gente envelhece,
são coisas que estão cada vez mais presentes, né? Que a gente olha para trás, a gente vê tudo que a gente viveu e que a gente vai viver ainda, ou talvez não viva. Então, nesse livro foi exatamente um sopro de vida. Foi pensamentos, foram reflexões, e é interessante o jeito que foi tratado, porque é uma conversa de um autor que está escrevendo Ângela, sabe? Então, assim, olha, são 2 personagens escritos por uma mulher, e esses 2 personagens são conversas paralelas, conversas entre si, e são coisas que são da Clarice, são pensamentos da Clarice, são vivências dela. Então é uma coisa que foge, assim, por assim dizer, do personagem, mas não foge do personagem. É uma coisa que, assim, não é ela, mas é ela, sabe? Então é uma coisa única, é uma coisa perfeita, por assim dizer, sabe? Bom, como a Manu falou, Água Viva também é outra obra de extrema relevância na carreira da Clarice e foi lida pela Pauline. Sendo assim, eu te questiono, Pauline, em que momento tu percebe a conexão do título do livro e a trama? Tipo, tu acredita que o título e a história se entrelaçam de maneira significativa? Sim, pra mim, Água Viva tá relacionado com a fluidez da escrita da Clarice, porque é inconstante mesmo, sabe? Esse livro, ele não tem nem divisão, não tem capítulo. Ele é uma sequência de todos os pensamentos e reflexões que ela teve durante esse tempo. É uma escrita nua, sabe? Cara, e a Pauline falou uma coisa muito interessante, que realmente é isso, uma escrita nua. É uma escrita que é ela e ponto, sabe? É uma escrita que é muito humana e é muito exata. E ao mesmo tempo que ela é exata, ela não é, porque é a complexidade da nossa cabeça, sabe? É uma coisa que a gente está em constante pensamento, sabe? A gente pensa aqui, a gente pensa aqui, a gente pensa, como a gente nasceu, papapá. E daí quando menos espera, a gente está num limbo de pensamento. Só que a Clarice, nos livros dela, ela consegue concluir, ela consegue trazer esse enredo. Isso é muito interessante. E outra coisa que é muito interessante, que nas pesquisas que eu fiz, é que essa linguagem nua é uma coisa tão dela que quando ela ia escrever os livros dela, ela, por ser uma mulher vaidosa, como eu tinha falado antes, ela se despia de toda a vaidade dela. Ela tirava os anéis, que ela sempre era uma mulher muito bonita, que usava adereços, anéis, colares, correntes, brincos. Ela se despia dessa vaidade dela só para ela poder fluir, assim como a Pauline falou, que é essa escrita fluida dela. Então é uma coisa dela, é uma coisa única, é uma coisa que é Clarice e ponto. E é muito interessante porque ela viveu no nosso país, né? Uma mulher tão gigante, tão complexa aqui no Brasil. Então, meio que acredito que vocês já responderam a próxima pergunta, que seria o que diferencia Clarice dos demais autores. Acredito que seja toda essa fluidez, toda essa complexidade e melancolia que só ela traz nas obras. isso é uma coisa única, né? Uma Não coisa convencional. dela. E isso não convencional, é uma coisa que... Diferente dos igual. Bom, por fim, esperamos que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir o Literatura no Ar no Instagram, se inscrever no canal no YouTube e seguir a gente no Spotify. E é isso, um abraço de Literatura no Ar e até a próxima!